Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Esta frase está presente nas primeiras páginas da obra Sapiens, uma breve história da humanidade, que é a obra que vou analisar aqui para vocês. O livro originalmente lançado em Israel no ano de 2011, escrito por Yuval Noah Harari, devido ao sucesso no país, foi traduzido por Janaína Marco Antônio e lançado pela LPM Editores no ano de 2015, aqui no Brasil. Bom, dados os devidos créditos, vamos então para o tema de hoje. O livro Sapiens traz uma narrativa que não apenas herda o legado de Charles Darwin, mas o expande para as esferas da cultura e da imaginação. Enquanto Darwin, em A Origem das Espécies, estabelece o mecanismo fundamental da seleção natural, onde as variações favoráveis à sobrevivência e reprodução são preservadas ao longo de eras geológicas, Harari utiliza essa base para explicar como o Homo sapiens saltou do meio da cadeia alimentar para o topo. A conexão entre as obras é intrínseca. Harari fundamenta a revolução cognitiva no fato de que o DNA humano sofreu uma mutação que permitiu uma comunicação sem precedentes, um exemplo claro da evolução em ação. Nas páginas iniciais de Sapiens, Harari descreve como o cérebro cresceu e exigiu mais energia, um custo biológico que Darwin preveria como arriscado, mas que se provou vantajoso através da cooperação. A correlação entre os autores torna-se evidente quando Harari discute a domesticação de plantas e animais na Revolução Agrícola. Ele argumenta que, do ponto de vista da seleção natural, mencionada por Darwin, o trigo foi uma das plantas mais bem-sucedidas da história, passando de uma gramínea insignificante a uma cultura que cobre vastos territórios. Aqui, Harari ecoa Darwin ao mostrar que o sucesso evolutivo não significa necessariamente a felicidade do indivíduo, mas sim a propagação de cópias de DNA. Darwin exemplifica isso detalhadamente em seus capítulos sobre a variação sob domesticação, onde a seleção artificial feita pelo homem espelha os mecanismos da natureza. Ambas as obras convergem na ideia de que somos animais moldados por pressões ambientais e que nossas características psicológicas, como o medo ou a busca por status, são resquícios de adaptações ancestrais necessárias para a sobrevivência ou na luta pela existência descrita pelo naturalista britânico. No que tange ao confronto com o dogma cristão, ambas as obras representam rupturas profundas com a visão antropocêntrica da criação divina. Darwin desferiu o primeiro golpe ao demonstrar que o ser humano não é uma criação especial à imagem de Deus, mas um descendente de formas de vida mais simples, sujeito às mesmas leis biológicas que um animal qualquer ou mesmo um primata. Harari, por sua vez, radicaliza essa visão ao classificar as religiões e as divindades como mitos compartilhados ou ordens imaginadas. Para Harari, a alma pilar da escatologia cristã não possui evidência biológica. Ele afirma categoricamente que, se abrirmos um humano, encontraremos órgãos, hormônios e neurônios, mas nada que se assemelhe a uma essência eterna. Essa perspectiva corrobora a conclusão de Darwin de que a vida é um processo materialista e contínuo, negando o conceito bíblico de uma descontinuidade sagrada entre o homem e o resto da natureza ao não aceitar ou negar essa divindade. Ao final, enquanto Darwin explica como viemos a existir através da luta pela sobrevivência, Harari explica como as histórias que criamos para negar essa mesma natureza biológica nos permitiram dominar o planeta, transformando o macaco em um autodeus capaz de manipular o próprio código da vida. Em resumo,
a evolução do Homo sapiens não foi apenas genética e física, mas também cognitiva. O que, de certa forma, explica o porquê do Homo sapiens se tornar tão bom que acredita em histórias fictícias e mitologias, pois a capacidade cognitiva, mesmo que de forma negativa, possui essa habilidade em criar mitos e, dentro de suas próprias mentes, torná-las reais. Expandindo um pouco mais a análise de Sapiens sob a perspectiva de Darwin, percebe-se que a grande ruptura entre a ciência e as narrativas bíblicas reside na negação de um momento zero de criação especial. Enquanto o dogma cristão baseado no Gênesis propõe que o ser humano foi moldado integralmente por uma vontade divina, a biologia evolutiva demonstra que o Homo sapiens é o resultado de uma transição gradual que durou centenas de milhares de anos. Eu poderia dizer aqui que é como se não houvesse no início um primeiro homem, assim como não existe um dia específico em que uma criança se torna adulta. Trata-se de uma acumulação de mutações genéticas e pressões ambientais. O argumento de que a crença é uma alma imortal que nos separa do resto do reino animal é uma construção ficcional que não encontra uma evidência aceitável ou sequer especulatória na genética. Para se aceitar a seleção natural de Darwin, a pessoa é forçada a admitir que, em nenhum ponto da cadeia evolutiva que liga o nosso ancestral comum com os macacos e ao homem moderno, houve a inserção mágica de uma essência metafísica dita onisciente, onipresente e onipotente. Ao compararmos o Homo sapiens de 70 mil anos atrás com o ser humano atual, observamos que, biologicamente, somos virtualmente idênticos. Por exemplo, um bebê da Idade da Pedra, se transportado para o século XXI, poderia aprender física quântica ou pilotar um avião, pois seu potencial cerebral já estava lá. A cadeia evolutiva, por meio de estudos, comprova que o cérebro humano é capaz de aprender tudo que é novo. No entanto, o que nos diferencia é a evolução cultural e tecnológica. Hoje somos intelectualmente mais evoluídos. Nossos ancestrais não eram. Isso é o que a obra Sapiens chama de software em oposição ao hardware biológico. Um de nossos ancestrais mais próximos, como os neandertais, possuíam cérebros maiores e eram fisicamente mais fortes, mas sucumbiram porque não possuíam a mesma capacidade de criar mitos e cooperar em grandes grupos. Eram literalmente selvagens, se posso dizer. A necessidade de sobrevivência em ambientes hostis moldou nosso corpo para a resistência. A perda de pelos para facilitar a termorregulação durante a caça e o bipedalismo para enxergar predadores na savana são exemplos de como as exigências do meio esculpiram nossa anatomia ao longo de milênios. As narrativas cristãs, ao tentarem fixar a humanidade em um estado de queda ou pecado, ignoram que muitos dos comportamentos que hoje rotulamos como morais ou imorais são, na verdade, mecanismos adaptativos de sobrevivência. A gula, por exemplo, não é um pecado capital no sentido teológico, mas um instinto herdado de nossos ancestrais que precisavam consumir o máximo de calorias possível quando encontravam alimento, pois não sabiam quando seria a próxima refeição. O tempo e a escassez moldaram nossa psicologia para a acumulação e o medo do estranho, características que foram essenciais para a proteção da tribo na pré-história, mas que hoje se tornam obsoletas ou prejudiciais em uma sociedade globalizada. Assim, a ciência da evolução substitui a queda do Éden por uma ascensão biológica, provando que somos o que somos não por um plano pré-estabelecido, mas porque fomos os primatas que melhor aprenderam a adaptar às mudanças drásticas do planeta. Como foi citado há pouco, os neandertais possuíam o cérebro grande, porém um cérebro maior não era sinônimo de mais inteligência, assim como a estrutura óssea e muscular deles era muito superior aos nossos, seres humanos atuais.
devido ao ambiente em que viviam, onde se exigia mais força física, e o cérebro maior consistia em gerenciar esse volume corporal que necessitava de maior tecido neural para esse gerenciamento. Fatores esses que hoje não se fazem mais necessários, pois nós evoluímos, nosso volume corporal e cerebral ficaram menores, mas compensamos isso com uma maior capacidade cognitiva e inteligência, além das características físicas, que evidentemente acompanharam o processo evolutivo e nos adaptamos às condições extremas do planeta de outras formas, dentro do cenário social no qual o ser humano, além de evoluir, se adaptou para este mesmo cenário. Portanto, a leitura de Sapiens é, pelo menos até o momento, a resposta mais assertiva sobre a evolução humana, que as tradições cristãs tentam destruir por milênios. Esta obra, ao consolidar os achados da biologia evolutiva iniciados por Darwin, transforma a evolução de uma mera especulação, segundo o ponto de vista de alguns, em uma evidência material irrefutável, expondo a fragilidade do dogma cristão, que insiste na criação especial do homem. A prova mais contundente reside na própria continuidade genética. Não existe um abismo entre o Homo sapiens e as outras espécies. Existe uma ponte de DNA que compartilha mais de 98% de sua estrutura com os chimpanzés. Pois sim, os humanos não descendem do macaco como muitos gostam de argumentar. Nós temos um ancestral comum que viveu nesta terra há pelo menos 7 bilhões de anos atrás. E desde a linhagem ancestral seguiu dois caminhos. Para um lado foram os macacos, para o outro os humanos primatas. Onde a religião vê uma alma soprada por um criador, a ciência revela um emaranhado de neurônios e algoritmos bioquímicos que evoluíram para resolver problemas de sobrevivência e reprodução, tornando a ideia de um espírito imortal um argumento extremamente sem sentido e desnecessário para explicar a existência humana. Isso é apenas a resistência cristã em admitir a evolução como a única verdade factual sobre nossa origem, ignorando evidências físicas que são destacadas na história com maestria por meio de estudos e evidências, como os vestígios de outros humanos, como os neandertais e o homem Denisova, que coexistiram conosco. Se o ser humano fosse o ápice de um plano divino único, a existência de outras espécies humanas quase iguais a nós, que foram extintas ou absorvidas por cruzamentos genéticos, como ocorreu entre o Homo sapiens e os neandertais, dentro da narrativa criacionista, não há sentido ou lógica a narrativa de uma criação divina exclusiva para nós. A religião apenas afirma que somos seres especiais criados por Deus, mas sem nenhum embasamento científico. Essa afirmação cristã é apenas baseada na fé, e a fé não cura, não alimenta, não explica nada. A arqueologia, sim, prova que somos apenas o último ramo sobrevivente de uma árvore e que nossa ascensão ao topo não foi fruto de uma bênção, foi fruto de uma mutação que nos deu a capacidade de criar mitologias e seus personagens. Para o pensamento científico moderno, o conceito de pecado original é substituído pela realidade da herança biológica. Nossas falhas e impulsos não vêm de uma queda espiritual em um jardim místico, vêm de adaptações ou instinto primitivo, eu até diria brutais, que ainda são observáveis em nosso sistema social. Portanto, a conclusão inevitável é que a humanidade é um fenômeno puramente biológico e histórico, desprovido de qualquer destino pré-ordenado. Ao aceitarmos que somos animais que aprenderam a contar histórias, desmascaramos a religião como a mais poderosa dessas ficções, funcional para a coesão social no passado, mas obsoleta diante da clareza dos fatos evolutivos. A obra de Harari, em harmonia com o legado de Darwin, fecha o cerco contra o criacionismo ao mostrar que a complexidade da vida não exige um projetista, exige apenas tempo, variação e seleção.
Reconhecer a evolução não é apenas um ato de honestidade intelectual. É o passo final para que o sapiens deixe de ser um escravo de seus próprios mitos e passe a compreender sua verdadeira natureza, como um ser orgânico, transitório e integrado à teia da vida terrestre. O livro, para quem se interessar, e digo que é uma excelente leitura, aborda diversos aspectos da evolução, evoluindo a socialização à medida que a evolução acontecia. Aborda aspectos políticos também, mas eu preferia aqui falar apenas na evolução em si, que é o tema que sempre há um embate direto entre ciência e religião. E mais uma vez, recomendo a leitura para quem se interessar e descobrir a verdadeira origem da espécie humana. Pois então, esta é a análise desta obra. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e me ajude a expandir esse conhecimento para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.